aqui para a gente bater o nosso papo quinzenal que tem sido, né? Uma quarta-feira sim, uma não. A gente solta o vídeo aí no YouTube. A palavra de Deus nos fala que nós temos dois tipos de pessoas na igreja: o joio e o trigo. O joio são aquelas pessoas que procuram a igreja para tudo quanto é objetivo, menos para serem transformados. Eles não querem ser transformados. E talvez você não tenha ainda refletido sobre isso, mas é muito comum. Tem muita gente procurando a igreja para achar cliente, para vender produto. Tem gente procurando a igreja para encontrar namorada. Pessoas que vão porque estão desempregadas ou porque querem aumentar o network dela, porque acham que precisa ir para um emprego melhor, porque está buscando uma posição melhor profissionalmente. Julgadores que vão só para realmente ficar analisando passo a passo o que um falou, o que o outro orou, como um errou, que trocou a palavra, que por incrível que pareça, próprio enviado do diabo, né? Para estar na igreja para fazer isso, melhor não ir, com certeza. As pessoas que vão porque elas se sentem bem, porque elas sabem que vai fazer bem para ela, mas ela está se fechando para qualquer tipo de transformação. Ela vai falar assim: eu vou, mas eu não vou virar igual esses crentes. Eu vou, mas eu não quero nada desse negócio aí, de ficar tendo compromisso, de ficar tendo que ir todo domingo, de ter que ir durante a semana. A pessoa já vai fechada, ela não vai de coração aberto. Mais ou menos assim como o rei Saul, que pedia para Davi tocar a harpa, porque daí ele se sentia bem, porque daí ele conseguia dormir, porque ele estava na verdade todo perturbado. Davi tocava a harpa, vinha ali a presença de Deus, então ele se sentia melhor. Então tem um monte de gente que vai nessa intenção, como assim uma autoajuda. Às vezes, glória a Deus, que a pessoa vai para procurar namorado, vai para vender coisa, vai para ficar rindo da cara dos cristãos, para ser como uma autoajuda. E o Espírito Santo, pega ali na esquina e a pessoa acaba sendo tocada, e ali realmente ela reconhece que precisa de Jesus, reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. Igreja é porta aberta. Eu me lembro quando eu era bem novinha, antes de me casar, e eu comecei a trabalhar muito cedo, então assim, eu já ganhava bem, eu já tinha coisas que as meninas da minha idade não tinham. Pra vocês terem uma ideia, eu já fui assaltada, ou melhor, furtada, dentro da igreja, só para vocês terem uma ideia. Então assim, eu ensaiava com os jovens, e eu deixei a minha bolsa ali nos primeiros bancos, igual sempre, com a carteira dentro, com os meus documentos, com as minhas coisas. Na época não tinha celular, mas tinha bip, tinha agenda eletrônica, coisas de valor. E no dia seguinte eu ensaiei, teve o culto, tudo. No dia seguinte, aquela bolsa, eu cheguei da igreja, eu pus ali no meu quarto de manhã, fui trabalhar. E quando eu abri a minha carteira para pagar alguma coisa, que deveria ser meu almoço, eu não me lembro mais. Quando eu abri a carteira, cadê? Não tinha nem dinheiro, nem talão de cheque, nem cartão de crédito, não tinha nada. Depois, muito tempo depois, uma mãe me procurou e era uma menina adolescente que estava se envolvendo com um cara de má índole e que estava pedindo para ela pegar coisas das pessoas e levar para ele. Vocês verem como a igreja, igual eu sempre falo, é porta aberta. Entra todo mundo, todos os tipos de pessoa. Nós estamos sujeitos a tudo na igreja. Jovens, na grande maioria, eles querem ser transformados. Eles querem resistir ao pecado. Eles querem de verdade ter uma vida de comunhão com Deus. Eles anseiam por isso. Eles anseiam por ter experiências sobrenaturais, por ser batizados no Espírito Santo de Deus. Eles têm esse desejo. Só que tem uma questão que pega muito, que é o imediatismo deles. Porque a geração de agora, gente, em consequência aí de tudo dar no Google e já vem a resposta, né? Ou tudo que você quer aprender a fazer, você vai aí no YouTube, você acha. Até bomba, né? Tem aqui no YouTube, se você quiser fazer uma bomba caseira, vai te ensinar tudo, absolutamente tudo. As respostas são muito rápidas, então com isso,
eles são muito imediatistas. Eles querem ser transformados assim, num piscar de olhos. Eles acham que se eles caem em tentação e não resistem, a primeira vez eles ficam totalmente frustrados, decepcionados, desanimados. Aí vamos lá nós, tá? Vou eu lá como uma líder incentivá-los, motivá-los, abraçar, orar com ele, com o adolescente ou com o jovem e clamar o perdão de Deus, gerar, né, quem gera é o Espírito Santo de Deus, o arrependimento, mas assim, ser um instrumento para que seja gerado arrependimento na vida desse adolescente, desse jovem. Na primeira vez a gente até consegue, na segunda já é mais difícil, quando eles caem no pecado, quando eles não resistem, quando bebe, quando faz sexo, geralmente tudo motivados assim, pela bagunça, por outros amigos, né, e geralmente eles vão nessa onda. E depois eles realmente se arrependem e ficam muito mal com isso. Eu vejo que assim, ficam mais mal ainda, se cobram ainda muito mais do que pessoas já da fase adulta. Na primeira, na segunda, quando é na terceira, na quarta, aí, gente, dificilmente eu vejo esse jovem voltar para a igreja. Geralmente ele pega e fala, não, eu sou fraco mesmo, não, eu gosto mesmo da coisa errada, eu gosto mesmo do pecado e eu quero me lambuzar. Quando na verdade só foi falta de perseverança, só foi falta de realmente se manter firme ali. Às vezes tem jovem que dá vontade de dar uns tapas. Por quê? Porque ele nada. Quando tá chegando na praia, gente, tá chegando, falta 3, 4 braçadas para chegar na praia, eles desistem. Será que Deus deixa de amar esse jovem? Será que ele passa a ter menos valor do que aquele que está na igreja, que permanece? Aí já é uma questão de galardão. Eu não estou falando de galardão, eu estou falando de amor de Deus. O amor de Deus. Será que nós que estamos na igreja, nós somos melhores do que aqueles que não estão? Será que nós que estamos na igreja, Deus nos ama mais? Nem que seja um pouquinho a mais? Não, né? Não. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Nós mulheres, quando nos tornamos mãe, a gente descobre um pouquinho do que é isso, um amor incondicional. Porque o filho faz as coisas erradas e mesmo assim a gente está ali. A gente nunca desiste de um filho. Os pais às vezes abrem mão, mas uma mãe, você passa na frente aí das cadeias, tá cheia de mãe levando jumbo aí pros filhos, filho criminoso, e ela continua chorando por esse filho, amando esse filho. O amor de Deus nem se compara com isso. Ele é muito maior do que isso. Então a gente, na nossa condição humana, a gente não consegue nem entender direito o que é esse amor. Tem pessoas que eu já me deparei com várias pessoas assim, elas se enchem de ministério na igreja, elas fazem parte de tudo. Então ela faz parte da consolidação, do evangelismo, do infantil, dos jovens, da intercessão, da assistência social, tudo a pessoa quer fazer parte. Muitas vezes eu aconselhei pessoas, né, de falar assim, olha, procure em Deus uma identidade, não que você não possa ajudar em outras coisas, mas assim, você tem família, principalmente quando a pessoa tem família, né, que já é casada, você tem família, você tem que dedicar esse tempo para tua família. Então, tente dar melhor o seu tempo para todas as coisas. De repente, se você ao invés de estar em 5 ministérios, você está em 2. Ela tem uma identidade mesmo própria, ela entende o chamado dela, ela vai ficar só em um. No máximo, ela vai ajudar em um outro. Eu não tô falando de circunstancial, tá? Circunstancial, vai ter uma campanha na igreja, então daí eu vou ajudar, vou ficar na sala com as crianças menores, eu vou ajudar, eu vou fazer a recepção, eu vou ajudar. Não, aí é outra coisa, a igreja toda tem que se envolver. Eu estou falando de ministerialmente, eu faço parte daquela equipe.
geralmente, o que eu percebi? Eu percebi que são pessoas que elas têm um espírito de rejeição. E quando a pessoa tem um espírito de rejeição, ela quer ser aceita de qualquer forma. Porque no íntimo dela, o nosso cérebro, nós temos o consciente e o inconsciente. Consciente nós só temos 7%, 93% é inconsciente. Então pensem quantas ações nossas que nós tomamos inconscientemente. Lá no inconsciente, se ela foi rejeitada na gravidez, se ela foi rejeitada na infância, se ela foi rejeitada mesmo de adulta, se ela foi rejeitada ou por pais, ou por um chefe, ou por né? Não importa. Então o que acontece? Ela tem essa necessidade porque ela acha que só assim ela vai ser aceita de verdade por Deus. Se ela estiver trabalhando muito, se ela estiver fazendo muita coisa para a obra de Deus, se ela estiver muito envolvida. Deus não está preocupado com o que nós entregamos para Ele. Ele ama o que nós entregamos para Ele. Quando é feito para Ele verdadeiramente, com todo amor, com toda em excelência para Ele. E para Ele, não para homens, não para nós ou para mérito nosso ou para mérito de homens. Porque mérito nosso ou mérito de homens, a glória fica só aqui na terra, Deus não recebe. Eu quero falar hoje aqui de amor incondicional. Que se os nossos jovens, nossos adolescentes entendessem isso, às vezes eles têm essa dificuldade, como eu já falei, pelo imediatismo. Às vezes eles têm essa dificuldade até por essa falta de amor no lar. Às vezes eles têm dificuldade por algum tipo de realmente rejeição. Se entenderem esse amor incondicional de Deus, eles conseguiriam ser mais perseverantes. Eles conseguiriam se aceitar com seus erros, porque os jovens, eles têm muita dificuldade de se aceitarem com seus erros. Por isso, gente, que tem tanto suicídio, que tem tanto cut, jovens aí se cortando, se ferindo, como uma forma de autopunição. Separar para analisar que Deus deu o próprio Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, pela minha vida, pela tua vida, você já para pensar, opa, o negócio é sério. Teu filho, seu único filho, Jesus, puro, livre de qualquer pecado, para morrer no nosso lugar, para sofrer tudo que ele sofreu naquela cruz. É um amor realmente extraordinário que não tem como nós explicarmos, porque não existe amor humano nem perto disso. Como eu já falei, nem o amor de mãe. A palavra de Deus fala do profeta Oséias, que o próprio Deus mandou o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Acho que Oséias deve ter pensado assim, né? Deus, será que é isso mesmo que eu entendi? Tá certo isso? Pois é, e estava certo. O próprio Deus pediu para o profeta Oséias casar com uma prostituta. E ele, em obediência a Deus, se casou. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso como sinal, para que aquele casamento fosse sinal do amor incondicional, gigantesco, que Ele tem pelas nossas vidas, pelo ser humano. Independente do tamanho do pecado. Esse amor incondicional é que nós precisamos mostrar para as pessoas. Continua amando aquele que está cometendo, vivendo todas as obras da carne, mas ele ainda ama. E ele não é maior pela minha vida ou pela tua vida porque você está na igreja ou porque você exerce uma determinada função na igreja. Não, nada disso. O amor dele é igual, porque ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Vi a cantora Eishla falando que o filho dela se declarou homossexual. E ela fez uma carta, publicou até lá no Instagram e falou assim, olha, se vocês acham que eu estou errado ou não, não é essa a questão. Mas a questão é que não é porque meu filho se declarou homossexual que eu vou deixar de amá-lo, que eu vou deixar de estar com ele. E eu não vou me sentir culpada por isso. Não vou ter vergonha porque eu amo meu filho. É isso, gente.
Essa é a mensagem de Deus. Ela não vai compactuar com o pecado do filho, ela não acha que está certo, já que a palavra de Deus diz que abomina, não concorda com relações homossexuais. É a palavra de Deus que diz, não sou eu, tá? Os mimimi aí da internet. Ela não tá compactuando com isso, mas ela ama o filho e vai continuar acolhendo o filho, e vai continuar amando o filho, e vai continuar orando pelo filho, que não tem pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Amor, amor, amor. Quando a gente ministra para os nossos filhos que há correção, que Deus julga sim, que há céu e inferno, que há o certo e o errado sim, porque não somos relativistas, mas porque andamos conforme a palavra de Deus. Quando esses jovens, quando esses adolescentes entenderem esse imenso amor, aí sim eles conseguem perseverar. Um amor que perdoa 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 3 bilhões de vezes. Amém? Para a honra e glória do Senhor. E até o próximo vídeo. Beijo.